Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, no nosso Respirando Arte especial. E hoje, mais um convidado ilustre, Rodrigo Bexigão, vai contar um pouco sobre a sua história, sobre a sua carreira e comentar um pouco das suas obras aqui com a gente. Tá curioso? Depois da vinheta. Bom, pessoal, estamos aqui com o Rodrigo Bexigão. Queria primeiramente agradecer a sua presença aqui com a gente, aceitar nosso convite e dizer que eu sou um grande fã do seu trabalho. Poxa, Jaime, eu que agradeço, cara. Obrigadão pelo convite. Eu que acompanho o canal, trabalho maravilhoso que você faz aí pela gente aí, artista. E vamos bater papo, né, do que a gente mais gosta, que é pintura, né? Pessoal, o Rodrigo Bexigão, a gente já se encontrou algumas vezes na Mega Artesanal. Você tem quantos anos, Rodrigo? Eu fiz 37 agora, dia 20 de outubro passado. Dia 20 Novo. Aproveita mais ou enquanto a tendinite não tá pegando aí o osso e tal, porque depois dos 40 a coisa começa a ficar difícil, viu? Eu encontrei você, acho que eu já vi você pintando ao vivo na Mega Artesanal e é um trabalho, assim, que você tem uma raiz na caricatura, né? Já vamos começar a falar sobre suas obras aqui, depois a gente fala do início da sua carreira. Olhando suas obras aqui, ela tem uma raiz na caricatura, né? Sim. É uma coisa que, poxa, desde sempre desenhando, o que sempre me chamou a atenção eram as expressões. Mas é claro que eu sempre olhava com aquele olhar mais de humor, né? Então eu tentava ver o leve defeito, o sutil, vamos dizer assim, as desproporções, né? Certo. Do rosto. Então isso me chamava muita atenção. Só que eu não queria só distorcer, que nem eu falei, não era só por fazer a distorção, mas tinha um lado de humor que eu queria sempre deixar engraçado. E a caricatura é o que mais me enquadrava, né, nesse estilo que eu acabava querendo colocar no papel. Então eu achei que a caricatura, por ter esse lado bem de humor, por você tirar um sarro da pessoa, quanto mais exagerado, melhor, né? Quanto mais instruído a pessoa tiver, melhor para a caricatura. Então eu acabei migrando um pouco para esse lado aí. Mas foi um longo tempo ainda até chegar nisso, porque eu queria aprender o retrato, a pegar as expressões para depois, né, destruir um pouco. Você teve aulas convencionais, tradicionais? Bom, desde sempre desenhando, acho que todo mundo que gosta de alguma atividade, né, começa cedo, né, música, ou sei lá, qualquer outro tipo de atividade assim, e o desenho não tinha como fugir, né, eu estava sempre com lápis e papel na mão, copiando da TV, assistindo alguma coisa, desenhando, eu falo por mim, né, eu sou velho, então não tinha nada de pause, não tinha nada de pegar a imagem no Google, então a gente tinha que ficar olhando e tentando copiar e ser mais rápido que a TV. E numa dessa, chega uma hora que você quer, falta técnica, falta uma especialização, né, ali. Então eu fui buscar alguns cursos de desenho, desenho mesmo, pintura, o que tinha na minha cidade aqui, né. Eu fiz aula um tempo, tem uma artista plástica da cidade já falecida, mas muito famosa aqui, a dona Lídia Dota, que fazia pinturas bem acadêmicas, e então tem muita obra aqui na cidade, obras famosas dela, que eu vi lá no ateliê, pude acompanhar no ateliê ela fazendo isso, né? Então foi muito legal. Poxa, eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, nessa faixa aí, tentando aprender um pouco das técnicas para descobrir ainda qual que é o estilo, né, que eu ia querer seguir, assim, vamos dizer. Mas depois que eu fiz aula com ela, apareceu o Emípe Pereira. O Emípe é de São Paulo, paisagista, e ele veio para cá, eu sou de Salto, né, interior, perto de Itu, Indaiatuba, e né, ele veio para cá, montou o ateliê, e aí foi quando me comentaram assim, poxa, tem um artista aqui que trabalha com pintura, com desenho, dá um pulo lá para você ver o ateliê dele. E aí foi onde eu me encontrei, né, assim, na questão do estudo mesmo, porque era um curso bem técnico de desenho artístico e lá, cara, poxa, eu tive um leque, né, de opções para fazer desde vários temas, né, desde natureza morta, paisagem, o retrato e técnica, assim, testar grafite, lápis de cor e aí, consequentemente, a pintura em tela. Mas a pintura em tela ainda não foi uma coisa que eu explorei tanto nessa aula. Esse curso foi uma coisa... Porque eu achava que a caricatura se limitava um pouco na ilustração, no desenho. Sim.
Então, como eu buscava isso, né, eu acabei me limitando um pouco no papel, guache, aquarela, mais no papel. Futuramente que veio surgindo interesse para pintura a óleo. Mas foi esse foi a minha base, esse meu curso, né, do desenho artístico, pintura também, mas era bem técnico para você poder experimentar, né, fazer animais, pintava cavalo, pintava fazenda, tudo que aparecia, um pouco de cada coisa, para ter um leque ali para você escolher seguir o que você queria seguir depois, né? Esse com o Emípe Pereira. Isso, o Emípe. O Emípe, ele teve um tempo bastante assim, reconhecimento na Praça da República. Ele produzia as obras durante a semana aqui, né, no ateliê, aqui na cidade, fim de semana ele ia para a Praça da República. E muitas das vezes os alunos acompanhavam. Eu fui um que fui várias vezes com ele ajudar a carregar a tela e montar cavalete para poder ajudar ele lá. Aí você começou a se descobrir como artista, achando realmente a sua linha, né, de trabalho, que seria mais voltado para a caricatura. Tem algum mestre, acho que assim, os grandes mestres de caricaturas, se eu não estou enganado, são os americanos, não? Bom, nessa fase, eu até comentei o curso com o Emípe, eu tinha uns 15 anos de idade. Certo. Né? Então eu estava ainda, como eu comentei, eu estava testando de tudo, né? Certo. E numa dessa, lá no ateliê dele mesmo, eu já tinha uma certa fama assim, as pessoas falavam, você quer fazer uma caricatura? Senta ali que o Chigão faz rapidinho, um desenho e tal. Então eu já brincava um pouco disso, né? Então eu já estava mais ou menos na minha cabeça que seria isso mesmo que eu iria seguir. E como referência, por incrível que pareça, o que eu mais tive de referência eram as caricaturas que tinham na última página da revista Isto É, se eu não me engano, que era do Paulo Caruso. Que é o que eu pirava, né? Eu pegava na escola a revista para tentar ver a última página, copiar. E então as caricaturas, pelo menos aqui do Brasil, sempre foi como referência o Paulo Caruso. Claro que em questão de desenho, eu tinha referência como Maurício de Souza, enfim, né? Esses caras que a gente conhecia. Eu acredito que a galera, é os mestres lá, né? Não só para a ilustração, né, da caricatura, mas assim, eles passam para a tela e se transformam uma peça de objeto de decoração, né? Em galerias. Tem uma galera boa. Eu gosto muito do Sebastian Kruger. Não sei se ele é alemão, agora me falha a memória. Mas eu gosto muito das pinturas que ele faz, porque vem do desenho, mas aí ele passa para a tela com o olhar dele mais caricato. Como você falou do humor, né? Eu tô falando isso porque quando eu era mais novo, eu tinha uma coleção enorme de revistas Mad. Não sei se é da sua época, a Mad. Aí o que a Mad fazia, né? Pessoal, vocês aí que estão em casa, eu vou explicar para vocês como que é a era do videocassete, quando começou o videocassete. É assim, pra quem não sabe o que é videocassete, procura no Google, videocassete. É assim, ó, a era do videocassete, só um carinha na rua tinha videocassete e o resto ia se reunir às vezes pra ir na casa dele assistir um filme que alugava em locadora. Depois, se não souber, você pesquisa, locadora. Aí o que acontece? Você põe a fita... Eu sinto uma falta disso, de escolher o filme. Eu sinto uma falta, Não é, cara? Era um evento você ir na locadora e escolher filme. Às vezes você não quer escolher nada. Bom, tinha uma parte da locadora, a parte adulta, que eu não saía de lá, não sei porquê. Mas enfim, voltando aqui à conversa. Aí você escolhia o filme e tal. Mas às vezes, o amiguinho rico que tinha... Já vou explicar por que eu tô contando isso. O amiguinho rico que tinha o videocassete não te convidava, né? Tinha um limite pra você convidar. Aí tinha qual a opção de saber os filmes que estavam acontecendo, o que tava passando no filme? A Mad, o que a revista Mad fazia? Eles pegavam um filme e faziam uma sátira do filme. Eles desenhavam caricatura, cara. Eu me lembro como se fosse hoje, uma Mad que eu tinha do Predador, com o Arnold Schwarzenegger. Cara, eu ficava assim, eu já sabia o filme inteiro. Quer dizer, eles faziam uma sátira do filme, mudavam, lógico, o contexto, mas quando você assistiu o filme, era exatamente aquilo que tava na revista, entendeu? Não sei se você lembra disso. Eu tenho uma pilha de Mad justamente por isso. Bem lembrado, uma das minhas escolas foi a Mad. Eu me lembro de estar em salão, assim, cortando cabelo, e o cara com a revista Mad do lado, e eu olhando, de repente, posso ver, daqui a pouco o cara leva a revista, porque
Se eu não me engano, um artista muito bom que eu gostava de acompanhar as sátiras é o Morty Drucker, se eu não me engano, que fazia essa maior parte das sátiras era dele. Então eu tenho aqui em casa do Predador, do Alien, todos esses filmes, principalmente anos 80, Sim. é o que faziam todas as sátiras. E eles então não era um humor negro, era um humor ingênuo, um humor pra gente. A gente podia ler aquilo lá de boa, que você não saía lá. Se lançasse Mad hoje no YouTube, um cara com aquele humor da Mad pro YouTube, eu acredito que faria um bom sucesso. Mas é um humor ingênuo, né? Um humor legal, bacana, família. É uma sátira em cima daquele filme que, de repente, a gente assiste hoje, sei lá, Todo Mundo em Pânico, que tira sarro dos filmes. A Mad já fazia isso com caricatura, né? Ela fazia o quadrinho satirizando o filme, em cima do lançamento do filme que estava bombando, né? Olha, eu vou comentar aqui com você uma obra que você fez, que eu cheguei a fazer duas placas de madeira enorme, 2 compensados enormes. Uma das primeiras vezes que eu fiz um painel foi a criação do homem de Michelangelo de Buonarroti. Isso. Cara, fiz em látex, pintei em látex, em 2 painéis, era experiência, filmei com uma filmadora de fitinha e tal. Aquilo me abriu as portas para fazer alguns programas de televisão depois e tal. Mas é uma das obras mais icônicas da arte. E eu tô vendo seu trabalho aqui, seu trabalho tá maravilhoso. Eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo já deve ter feito. Porque se você pinta assim, você conseguiria pintar isso acadêmico tranquilamente, né? Então, mais ou menos, né? É que, cara, na verdade, assim, o meu professor também sempre gostou muito dos clássicos, né? Renascença, enfim. Eu gosto muito também do período depois do Barroco. Tá. Mas assim, eu sei também que já foi feito, cara, e eu acho que eu queria testar um pouco qual seria o meu grau de dificuldade, o que eu teria de dificuldade em reproduzir uma obra, mas claro que colocando a minha visão. Porque uma das coisas que eu sou fã do Michelangelo, adoro as obras, tudo bem que até ele falava que não era pintor, né? Que ele era... escultor. Ele não se intitulava como pintor, mas Sim. pelo amor de Deus, o cara que fez a Capela Sistina, se ele não é pintor, eu não sei quem na verdade, eu tenho uma fixação pela vida e obra de Michelangelo. Na minha humilde opinião, é o maior artista de todos os tempos, sem discussão. Não tem Leonardo da Vinci, não tem Rafael, não tem Botticelli, não tem ninguém chegar aos pés dele, na minha humilde opinião. Não, e tem uma frase, você me corrija se eu estiver errado, cara. Pelo menos num livro que eu li, você pode me confirmar se é isso mesmo. Ele tem uma frase que acho que diz: o esforço está nesse trabalho. As pessoas olham e falam: nossa, se soubessem o tanto que tive que trabalhar para conseguir esse resultado, nada disso seria maravilhoso. Mas assim, eu acho que ele coloca uma coisa muito, ele mesmo joga um pouco dele para baixo, tipo como se qualquer um fosse lá trabalhar, se faz aquilo lá. E não é bem assim, né? Poxa, é o Michelangelo, olha que o cara criou. Mas você sabe que uma das coisas que eu sempre gostei da pintura dele, que tem um quê caricato, uma leve distorção ou alguns traços mais acentuados. Então isso, sempre me chamou a atenção. Aquele contorno que algumas obras dele aparenta, né? Principalmente essa da criação de Adão, me chamava muito a atenção. Eu falei, poxa, eu preciso tentar fazer isso daí. Claro que na minha visão, porque eu sei que também já foi feito aquilo lá, não sou capaz de fazer. Eu tenho a minha pintura, vamos dizer assim, a seu parte estilo, plástica, meu estilo. Então eu queria tentar dar um olhar mais assim, moderno, né, e caricato sobre a obra dele. Mas assim, sou muito fã. Cara, encontrei maior dificuldade quando começou cheio de anjinho e fazer as coisas. Falei, poxa, porque eu estava acostumado a fazer sempre um rosto, uma pessoa, sei lá, vamos fazer a caricatura do Neymar. Aí fazia, né, só um rosto. E aí quando começou a colocar mais coisas, eu tive que me virar, né? Sim. Saiu. Eu gostei do resultado, mas deu um trabalhinho. Legal que eu vejo que, por que eu falo do acadêmico? Você usa, inclusive, um cinza esverdeado para fazer a pele em alguns momentos, simulando as veias, sabe? Você tem uma escola clássica pesada. É que assim, cara, o seu trabalho ele tem duas coisas. Ele tem o desenho da caricatura e a pintura extremamente acadêmica. Por exemplo, o manto dele aqui de Deus, né? Do criador aqui, tá perfeito, cara. Tá com os drapeados, tá muito bom, né? Porque eu pintei essa pintura do afresco dele e sei exatamente a dificuldade de dar esse equilíbrio no tecido e tal. É tão realista que você quebra com o desenho. Você fala, não é realista. Não é isso? É isso aí mesmo.
Cara, poxa, obrigado pelo elogio, porque, na verdade, assim, eu tentei unir mesmo os dois, né? Que nem você comentou. O desenho, como a minha base do desenho sempre foi muito forte, e antes tudo eu sempre desenho muito, faço esboços, até decidir o que eu vou finalizar. E aí, quando eu vou finalizar, eu tento colocar um pouco do que eu aprendi na parte da pintura acadêmica. É claro que, como eu falei no início, não foi um período muito grande de aula de pintura, porque eu estava muito preso nos lápis de cor, de pastel. Mas mesmo assim, eu ainda herdei muita coisa que eu pesquei das aulas, né, e tento colocar. Mas claro que mesmo colocando a parte acadêmica, eu ainda tento colocar uma identidade ali, sei lá, estilizar algumas coisas. Não, Mas a gente vai achando, né, vai modelando. não, você conseguiu criar uma identidade na sua obra, né? Eu assim, eu fico impressionado. Você tem só para a gente não finalizar o papo de Michelangelo, inclusive essa obra aqui tem um livro que dizem que o Michelangelo ele representava algumas coisas como se fossem órgãos do corpo humano. Não sei se você já viu isso. Por exemplo, essa que tem Deus aqui, ele fala que esse contorno aqui é o coração, né? Com esse vermelho, esse manto vermelho em volta de Deus, tal. Eu li algumas coisas, reparei algumas imagens, mas às vezes eu penso assim, não sei se é invencionice da pessoa, porque nenhum livro acadêmico fala que Michelangelo tinha esse estudo, nenhum desenho dele mostra esse estudo de órgãos e os desenhos da Capela Sistina, né? Porque se você olha para a nuvem, você consegue imaginar qualquer coisa vendo uma nuvem, né? Se você olhar a obra do Michelangelo, você pode começar a imaginar um monte de órgão, pô. Sei lá, não sei. O que você acha? Não, então, eu já escutei também que seria metade do cérebro, né? Se você pegar uma cabeça, cortar... tal, aqui seria... é o cérebro, eu confundi. Aqui é o cérebro, Então, porque, não, eu já escutei várias versões, assim, que poderia ser ele Deus dando a consciência, né, pro homem, então seria essa metade do cérebro. Mas, cara, eu acredito até que pode ser uma interpretação, depois a gente que vê, né, acaba interpretando, ou várias pessoas, historiadores, enfim. Mas eu também sei que os caras lá, os mestres, tinham um certo estudo a mais que eu sei que eu não tenho, né, ou até uma pesquisa a mais, né, eles faziam com, sei lá, com corpos, enfim, ir mais a fundo quando precisava desenvolver algum trabalho. E, cara, sendo ou não verdade, eu sei que a gente sempre é fã, né, e sempre intriga essas pinturas, ou o mistério que está até por trás das pinturas. Tem um anjinho aqui debruçado na janela, que acho que é uma referência ao anjinho de Rafael, se eu não me engano. Que é com uma asinha, você colocou um passarinho em cima da cabeça dele e tal, que tá na imprimatura. Só o fato de você fazer uma imprimatura antes, que é essa mesma técnica que tá aí nesse pássaro atrás de você, que não está concluído ainda, isso é uma técnica de origem acadêmica, né? Uma técnica do acadêmico, né? E você começa a base, teoricamente, acadêmica e acaba bexigão. É um jeito que eu desenvolvi. Quer dizer, o meu professor tinha um jeito de pintar, fazia muito paisagem, né? Então, ele ia fazer uma árvore, pegava aquela trincha, enchia de tinta e batidinho, uma árvore estava pronta. Só que eu ia pintar, eu não sei se eu tenho um pouco de toque ou não, você acaba alisando a tela e quer ficar no detalhezinho. Sim. E você não acaba nunca, né? Eu sei como que é, você sabe como que é, porque você faz isso na sua obra também, você sabe como que é o detalhe. Então, tem muita coisa que eu desenvolvi, aquela pintura mais lisa, ou sei lá, camadas e camadas, e então, eu sempre acabo buscando um pouco dessa técnica mais do clássico, acadêmico, ali tentando seguir o passo a passo que eu aprendi um pouco ali. Mas muita coisa, eu ainda estou aprendendo muita coisa na prática, muita coisa eu me adapto. Essa coisa da imprimatura é uma coisa que eu venho tentando, porque eu acho que em alguns lugares me dei melhor. Cara, é arriscar, né? Dia a dia você vai testando coisa nova, mas assim, é onde eu me encontrei
muito mais na pintura. Eu fiquei muito tempo fazendo caricatura no lápis de cor, grafite. Até hoje, sempre tem alguma coisa que eu trabalho no papel. Mas a maior parte, assim, o que me dá prazer é quando eu vou para a tela e aí a gente vai testando. Não, é isso, cara. O prazer mesmo é sentar, mexer com pincel, tinta, enfim. E arriscar as coisas, né? Muita coisa. Eu tô cada vez mais tentando abrir mão um pouco de ficar naquilo ali. Faz, larga ali, vamos para outra coisa, senão, para ver um pouco da evolução. Você sabe como que é, né? Sim, ó, e é legal, pessoal, que assim, ó, às vezes, como que você vê que a obra é autoral, né? Depois eu vou pôr aqui a imagem aqui do lado, do Anjinho de Rafael, que ele usou como inspiração. Né? E você faz o quê? Você pega uma coisa que já existe, usa como inspiração e transforma aquilo, né? Que seria Isso é uma releitura. Isso é uma releitura. Você copiar um quadro não é releitura, totalmente releitura. Isso que ele fez foi uma releitura. Aí ele pegou o Anjinho, colocou aqui. Aí no estudo dele, ele tinha um relógio. Tem um quê de surrealismo também nos seus trabalhos. Você ia colocar os ponteiros no relógio e acabou desistindo e fez o relógio sem ponteiro. Olha só que interessante. Como que o artista muda de ideia. Então, você sabe que essa obra é legal pelo seguinte. Bom, a gente entrou na pandemia, todo mundo parou e teve um edital aqui na cidade que seria para premiar os artistas que criassem obras ou que tivessem, né, alguma ideia, tal. Enfim, e a gente parado em casa, pintando. E eu pensei justamente trazer o personagem do Anjinho, do Cupido, mas para o momento que a gente estava vivendo. Então, ele está isolado na janela, pode ver que tem sabão, sim, tem o passarinho com o relógio para dar um ar de que o tempo também está parado, está sem o relógio, sem o ponteiro. Sem o ponteiro. Olha aí. Isso é uma obra completamente autoral. Ele tem um porquê. Ele tem forma e tem conteúdo. Ele não é só forma, porque muitas vezes só tem quadro que é forma e conteúdo zero. E esse quadro tem forma e conteúdo, tem uma história. E quando você adquire uma obra de arte dessas aqui, você não está levando só uma obra, uma bela pintura, um quadro decorativo, não, você está levando um conteúdo, o que ele quis expressar. Muito bacana. Eu até, de um tempo para cá, eu venho estudando um pouco do realismo fantástico, né? Tá. Na verdade, eu confundia muito com o hiperrealismo, que é aquele, o pessoal que faz o poro da pele, você faz muita coisa do hiperreal, não tem nem o que falar, eu fico bobo com as peles aí, e, enfim. Bom, qualquer coisa que é hiperreal, você sabe que salta os nossos olhos, né? A gente já fica, né, técnica e tal. Mas, enfim, e aí, de um tempo para cá, falaram do realismo fantástico, que, na verdade, é quando você pega alguns elementos fantásticos, como no caso eu peguei o personagem do Cupido, mas trouxe para os dias atuais, ou até vice-versa, né? Tanto o mundo fantástico, eu me lembro muito daquele filme, como eu sou velho novamente, por exemplo, A História Sem Fim, do menino entrando dentro do livro, cheio de fantasia. Então, o realismo fantástico a gente vê muito em livro, em filme e também na pintura. Então, eu quis colocar um pouco isso, principalmente que era essa fase que a gente estava passando da pandemia. Eu falei, poxa, eu vou ter que marcar isso, colocar alguns elementos, por exemplo, o pássaro, eu achei que seria legal com essa ideia de que a gente quer que voe logo o tempo, né? Certo. Queria que passasse logo. Mas a gente vê o relógio sem ponteiro, então tá parado ali também. Então, tinha toda uma analogia para tentar marcar um pouco esse período que a gente está passando aí. Legal que você, assim, tem as releituras, né? No caso, você fez a releitura aqui de Botticelli. Eu acho que a releitura de Botticelli que tá muito legal. É um dos quadros... Quer dizer, eu acho que é a obra mais famosa de Botticelli, né? Acho que... Ele foi muito amigo de... Quer dizer, muito amigo, né? Ele foi bem próximo de Leonardo da Vinci. Rafael, né? Você tem sua inspiração. Caravaggio também, não? Porque você faz bastante Baco, né? Então, eu gosto muito do período do Barroco, principalmente, lógico, não tem como não gostar do Caravaggio, né? Não sei se chegou a ver, eu fui em São Paulo, lá no MASP, quando teve a exposição dele. Poxa, Eu fui. De louco, né? Assim, eu achei que era um manequim, cara, ali, que era maravilhoso a pele né? Enfim. Mas eu amo demais. Só que como a minha pintura é um pouco colorida e
e viva até assim as cores, né? Eu não sei se encaixaria. Já tenho vários esboços aqui em cima do trabalho do Caravaggio, mas eu acho que como ele tinha uma coisa de luz e sombra muito marcante, muito forte, assim, e eu não sei se vai casar muito com a minha obra, mas aí basta tentar, né, fazer, tem que experimentar para ver. Mas esboço acho que é o que eu mais tenho, é que precisa botar em prática, né? Mas sou fã demais do Caravaggio. As paisagens, que, por exemplo, tem um cupido aqui com de pé, tal. Você inventa tudo isso ou você pega fragmentos de várias coisas e vai montando, ou sai tudo da sua cabeça? Então, uma das coisas que o meu desafio, acho que para agora, é que assim, a caricatura, a pessoa me manda a foto, ou eu vou desenhar fulano de tal. Eu tenho que pegar uma foto, um modelo da pessoa, trabalhar em cima, vou criar, vou fazer a distorção que eu acho que fica mais legal, beleza. Quando eu passei a pintar alguns temas de mitologia, alguns temas dos mestres, dos clássicos, muita coisa que eu queria criar, eu fui obrigado a ter que me virar para inventar ali. Então, certo. muita coisa eu tive que testar, né? Então, por exemplo, às vezes eu preciso de uma pose que eu acho legal para colocar um personagem. Então, eu estou fazendo o Baco aqui. Tá. Eu tento achar um personagem que esteja mais ou menos nessa pose, mas aí eu coloco os elementos que eu quero. Bom, então eu vou colocar ele segurando a garrafa ou segurando o barril. Aí eu vou mudando isso, mas pelo menos principalmente na parte de rosto, eu gosto de ter uma referência, né? Se é um Baco, eu tento buscar o Baco de alguma referência dos clássicos, né? Das pinturas mais clássicas. E aí o fundo, o que eu tenho que fazer? Muita coisa, eu quero colocar um céu diferente. Eu busco alguma referência, mas eu sempre acabo mudando para cada vez mais eu ter essa identidade na obra, para também não ficar tudo muito recortado. É claro que não tem como você saber tudo de cabeça que você quer pintar, né? Tem coisa que não adianta, que nem eu falei, eu tenho que ter, às vezes, algum modelo para me basear. Nem que eu mude, nem que eu distorça, faça do meu jeito, mas é bom ter, nem que eu vá fazer um objeto, é bom ter um objeto, mesmo que eu saiba como que é a garrafa, mas é bom dar uma olhada numa Claro, foto. a referência. Porque assim, ó, pessoal, você que tá em casa aí, vendo essa entrevista aqui fantástica, esse bate-papo, tem que entender o seguinte, que o artista ele tem a imagem na mente, que é a imagem de memória, e a imagem em tempo real, que é o desenho e a pintura de observação. Óbvio que se você trabalhar com observação, é bem melhor do que você trabalhar com a sua memória. Na memória, ela às vezes falha, às vezes você quer fazer uma garrafa de vinho, alguma coisa, você fez, ficou maravilhoso. Aí você põe a garrafa de vinho do lado, depois que você fez, você fala, putz, eu podia ter feito assim, 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 porque você não estava observando. Então sempre é bom ter referências visuais, né? Porque não é demérito, não. Na verdade, é a pesquisa do artista. Exato. A não ser que assim, poxa, que nem, quando eu vou pintar um olho, toda vez que eu vou fazer um rosto, eu tenho que fazer olho, nariz, boca, olho, certo. Nariz e boca. Você já sabe mais ou menos. Você já sabe, isso aí você já tem a receita do bolo. Isso. Mas mesmo assim, pode cair um dia que eu falo, poxa, mas essa luz que bate aqui, reflete, será que... Você pode ter que, de repente, tirar uma dúvida ali, que nem você comentou, é uma pesquisa que você vai fazer só para enriquecer a obra, não é nada de mais, assim. É que não adianta, cara, a gente, muita coisa a gente faz, a gente testa, muita coisa a gente acerta de primeira, às vezes tem que ter essa pesquisa, é assim que evolui, não tem como. Quanto tempo você demora para pintar um quadro? Esse aí que tá atrás de você, que está inacabado, não sei se ele é um 80x1 ou 1x1. 80 por 1,20. 80 e 20, tá? Quase acertei. Esse quadro aí demora quanto tempo, cara? Olha, assim, eu me divido um pouco entre as pinturas que eu tenho, né, as minhas criações, com encomendas às vezes que eu tenho que entregar e aulas no ateliê. Então, eu vou colocar aqui um mês, mais ou menos, um mês e pouco até, porque eu não consigo todo dia uma frequência, né, assim, direto, que isso aí é uma coisa que eu acho muito ruim, até uma dica que você pode falar melhor do que eu, mas uma dica que eu dou para a galera é assim, se você fica muito tempo, né, sem sentar na frente do quadro, você perde o ritmo, você perde aquela, né, o frescor ali, é que nem o cara que está escrevendo um livro, se o cara sente na frente, nem que seja para mudar uma vírgula, né, mas você tem que sentar todo dia para fazer, Você então perde mais um
Você perde a memória muscular, inclusive. O seu braço, às vezes, não obedece aquilo que você quer fazer. Você começa a fazer de um jeito aqui, no final já está de outro. Você fala, nossa, então... Mas assim, a gente sabe também, é claro, que nem sempre dá para a gente ficar horas a fio ou todo dia, né? Mas a gente tem que tentar ser disciplinado, porque senão não tem como. Meu, eu tô Você vendo... você consegue, Jaime? Agora a minha dúvida, quanto tempo você fica pintando, cara? Cara, eu criei um método, um jeito de pintar, que os meus quadros demoram no máximo 2 dias. Todos os quadros que eu faço. A não ser que é uma encomenda complexa, que é um cliente, um retrato. Aí são 8 dias trabalhando seguido e tal. Mas os meus quadros, por exemplo, esse tigre aqui eu fiz em 2 horas e foi para videoaula. Mas que inveja, cara. Não, é que eu sou rápido. É aí que tá. Você tem você trabalha, parece, com esfuminho. Você deixa a pintura ela bem... Transição de cores, de tom, principalmente na pele, muito bem acadêmica, muito bem feita. Eu já não. Eu sou o cara que eu gosto de... Eu sou... Apesar de ser um hiper fã de Michelangelo, na pintura eu sou mais no estilo de Rembrandt. Eu quero aquela coisa mais blocada, uma coisa mais empastada. Ou os meus quadros de indígenas, eu uso textura, então eu trabalho com textura, eu vou limpando com pano e consigo dar esse efeito aí dessa transição de claro e médio e claro com a limpeza nos meus quadros, então eu criei técnicas para poder agilizar o meu tempo, porque, cara, assim, eu não sei quanto você cobra os seus quadros, mas para mim fazer a coisa girar, eu já fiquei 20 dias pintando uma Sagrada Família, que era uma cópia exata de Rafael, um quadro maravilhoso de Rafael. Na minha opinião, tecnicamente falando, Rafael foi um dos melhores pintores da história. Tecnicamente falando, não estou falando como artista. Tá? Ele era tecnicamente melhor que Michelangelo, inclusive. Tecnicamente. O Michelangelo, como você falou da pintura de Michelangelo, que ela era meio caricata, não sei se você sabe, ele não podia ter modelos femininos para pintar. Então ele usava modelos masculinos e depois ele colocava um peito. Então, as mulheres de Michelangelo, eles são fortes, parece que fez academia. Sabe essas mulheres hoje em dia? As marombadas que tem hoje? É as mulheres de Michelangelo que ele pintava. Eu vou colocar aqui, ó, a Síbila Délfica. Outros desenhos femininos aqui, outras pinturas femininas de Michelangelo, são todas mulheres fortes, com tríceps, bíceps, trapézio, peitoral, e às vezes o seio ficava fora do eixo, parecia que até que foi um silicone mal colocado em alguns momentos, não sei se você já reparou isso. Opa, é tudo meio quadrado de 2 bolinhas assim, né? Pode ver. Só para fazer o exatamente. Peito. Por quê? Porque não se usava mulheres como modelos, né? Elas não podiam participar de eventos culturais, teatro. Sempre que tinha um teatro, tinha uma mulher interpretada, tinha que ser feito por um homem, um ator. Ele colocava peruca e se transvestia de mulher. Então, assim, as pinturas de Michelangelo tinha essa questão. Ele, né, na verdade, ele não pegava modelos femininos para poder representar. E o trabalho dele ficou mais maçudo, né? E aí eu tô vendo aqui as transições que você faz de cor aqui, de musculatura e tal. Lembra muito os afrescos de Michelangelo. Ele tem uma troca de cor, é bem suave, sutil, né? Não é muito forte. Muito legal, cara. Não, mas você sabe que você comentou de Rembrandt, também é outro que não tem como não ser fã, né? Principalmente quem pinta rosto, se não for fã de Rembrandt, pode parar, né? É verdade. Mas assim, você sabe que a minha cabeça, quando eu sento pintar, é sempre achando que eu vou partir para alguma coisa mais Rembrandt. Eu quero até colocar mais impasto, quero, sabe, soltar a mão e o pincel. Mas eu comentei, cara, que eu vejo uma evolução de lá de trás para agora, mas eu começo a alisar e no final eu acabo caindo no que eu já estou mais ou menos acostumado a fazer. Mas ainda vejo uma evolução. Antes eu desenhava tudo, era tudo muito calculadinho. Agora eu consigo ainda mudar algumas coisas no meio, largar um pouco mais, sabe? Um pouco mais solto. Mas esse mais solto na minha visão. Tem gente que vai falar que é ultra duro a pintura, né? Então vai depender muito da visão.
Depende de onde colocar o quadro, né? Se colocar do lado do Rembrandt, o meu é Sim. liso, né? Colocou do lado do, sei lá, Michelangelo lá, o meu, nossa, que coisa é essa, né? Então, depende muito onde que vai estar. Tô vendo aqui a sua releitura da Mona Lisa. Meu, é outro quadro fantástico. Você conseguiu deixar com a sua digital o quadro mais famoso do mundo, né? Você sabe que esse quadro eu fiz uma exposição que ia para a Itália. Aparece aquela ponte atrás, não tem? No quadro da Mona Lisa. Tá aqui. Então, naquela região ia ter uma exposição só de Mona Lisa. E aí eu estava acabando o quadro, né? Recebi o convite, e aí o quadro foi para expor. E aí tinha Mona Lisa do Brasil inteiro, né? Então, de tudo quanto é tipo. Tinha Mona Lisa negra, de tudo quanto é tipo pintaram Mona Lisa. E eu fiz meio que tentando seguir, na verdade, eu fiz para tentar, de novo, tentar imitar um pouco a técnica, ver onde é que eu chegava, né? Imitando um pouco. Claro que fazendo a distorção, botando o narizinho maior ali e tal, mas tentando imitar um pouco as sutis, né? Transições que o Da Vinci criou ali com o Sumato, né? Tentei. Você sabe que é uma incógnita. Por que o Da Vinci, tão detalhista, um dos precursores de mudar o status do artífice para artista, né? Até a Renascença, o artista era considerado artífice. Ele é como se fosse um carpinteiro, um sapateiro. Depois da Renascença veio como artista. Ele era tão técnico, o pessoal se intriga por que ele fez a linha do horizonte torta, né? Uma tá pra cima, a outra tá pra baixo, né? Parece que ele fez pra provocar, né? Então, cara, tem várias teorias, né? Até de quem é a Mona Lisa, que poderia ser a versão dele. Você sabe que, consequentemente disso, das pessoas comentarem que poderia ser uma versão dele, mulher, eu acabei fazendo a caricatura e eu acabei exagerando no nariz. Cara, ficou a minha cara também. Pera aí, eu tô vendo. Olha lá, o nariz é o seu, cara. É o seu. Inconscientemente, cara, eu acabei fazendo uma coisa e depois que eu me dei conta, falei, pô, cara, né? E a gente que faz rosto, sabe muito bem disso, a gente tende a colocar, às vezes, o nosso olhar, o nosso nariz. Todo mundo fala que as índias que eu pinto parecem minha esposa. Então, cara, é porque a gente convive. Tem anjos ou cupidos, né, Baco, que eu vou fazer, que fica com cara de aluno, que fica com cara de amigo, que eu falo, pô, cara, eu acho que, né? Então a gente vai pegando, né? Olho de um, nariz do outro, a gente vai, tudo fonte de inspiração pra gente colocar. Vamos falar da caricatura aqui. Você mandou pra gente umas caricaturas que vai aparecer aqui. Rolling Stones, Ozzy Osbourne, é o Motorhead, não? Motorhead. Motorhead e Beatles. Quando você começou com caricatura, você começou nessa sua linha, na sua pegada, né? Você começou a fazer muita caricatura de grandes artistas, grandes cantores? Então, a caricatura tende a buscar as personalidades, né? Então, você vai para os artistas do cinema, da música, da TV, esporte, né? Então, a caricatura tem muito isso, de você pegar uma personalidade e brincar com ela. E aí chegou um momento, poxa, eu fazia isso desde sempre, né? Tanto amigos, né? Ou professor na escola, enfim. Mas aí eu fui para as personalidades. E aí, cara, uma coisa que eu sempre gostei muito de música, né? Já toquei em banda. Então, é uma das coisas que me chamava a atenção os tipos físicos, né? Principalmente se você pega Rolling Stones, poxa, é cheio de ruga. Meu Deus, né? É um maracujá. Então, e pra gente, cara, você sabe disso. Você vai fazer uma paisagem, você vai querer aquela casinha velha, aparecendo no reboco, o telhado mais tortinho, né? E pra caricatura, eu queria quanto mais ruga, melhor. Quanto mais feio, mais... Na verdade, o pessoal não sabe, mas a gente que faz retrato, quando você pega um rosto de uma criança, um anjinho, e pega a avó lá, a vozinha cheia de ruga, é muito mais legal fazer a vozinha cheia de ruga, porque todo mundo vai reconhecer na hora. A criança, anjinho, você fala, ela é muito genérica, aquele rosto. É super difícil fazer. Olha, eu já pintei retrato de criança,
de mulher também, jovem. Mulher também tem rosto bem sutil, algumas expressões, é difícil, eu acho difícil fazer. O homem, cara, já é mais grosseirão, os traços do nariz, ou uma ruga que aparece mais, né? O cara tem bigode, é mais elemento ainda, é muito mais interessante de pintar. Bom, mas isso é a minha visão. Tem gente que gosta de pintar só rosto feminino, mas assim, eu acho muito mais difícil. Criança que você pintou, cara, é tudo muito igual. Para você fazer a expressão é muito sutil. Você já tomou muita advertência na escola, não? Cara, tem uma passagem que eu gosto muito de contar. Isso eu preciso contar porque foi uma coisa que me guiou muito, cara. Na escola, eu acho que com meus 12, 13 anos, no meio da aula, para variar, sempre desenhando, né? Mas eu desenhei um professor e ele não percebeu, só que chegou uma hora que foi rodando o desenho, ele pegou o desenho, ele não parou a aula, ele guardou assim, continuou a aula. No final da aula, os alunos estavam indo embora, ele chamou, ele falou: Chigão, por favor, um pouquinho. Aí eu cheguei na mesa dele assim, ele falou: você pode assinar para mim, que você não assinou? E aí ele levou embora, cara. E aí eu falei: poxa, ele podia ter podado um negócio ali na hora e eu podia ter ficado até meio, né? Pô, não vou fazer mais, de repente. Então eu falei: pô, o cara gostou. Ele falou: não, vou guardar, pô, assina para mim, por favor. E aí eu percebi que ele também viu, acho que de repente uma possibilidade aí de eu seguir com isso, não sei. Mas é uma coisa que me marcou muito. Eu sempre conto essa história porque eu visualizo a cena dos alunos indo embora e eu esperando por um xingo, sei lá, pô, não vai fazer mais isso no meio da aula e tal. E eu percebi que ele ficou tocado de se ver no desenho, de falar: pô, sou eu. Eu falei: pô, demais, né? Que legal, cara. Foi legal. Mas também tive professor que não faz isso no meio da aula e tal. Eu tive vou contar aqui uma passagem rapidinho. Já deve ter contado em outra entrevista. Eu desenhava muito na escola, fazia caricatura e tal, enfim, as coisas lá normal de sempre, todo aluno que acha que quer ser artista, né? Aí eu tinha um professor chamado Hermes, né? Se alguém estiver assistindo e tiver tido aula com ele. Eu tive um professor chamado Hermes, ele desenhava demais. É raro você ter um professor de artes que desenha muito. Hoje em dia você tem um professor de artes que só sabe a história. E muito mal. Desculpa, mas é realidade. Aí o cara desenhava muito, cara. Eu ficava lá, ele levava uns A3 com um monte de desenho, cara, até me arrepiava. Eu falei: meu Deus, esse cara é bom demais. E minha mãe era o sargento megera da escola, porque ela era servente lá, ela era merendeira, servente. Era o sargento megera lá do Popeye, sabe? O Popeye tinha um sargento megera que todo mundo tinha medo. Minha mãe era o sargento megera. E todo mundo tinha medo dela, tal, mas enfim. Aí, o que aconteceu? Esse professor tinha a sala dos professores e os 2 banheiros dos professores, masculino e feminino. Esse professor um dia foi na porta do banheiro do feminino dos professores e desenhou minha mãe de biquíni, gordona, uma caricatura. Ficou lindo, ficou da hora. Minha mãe ficou putaça. Minha mãe quase queria matar ele. Eu vou te matar, Hermes, não sei o quê, tal. Aí ela chegou: Jaime, a gente era caseiro, a gente morava na escola. Sábado, que não tem aula, você vai desenhar um professor, porque ele foi goleiro no time professores versus alunos, e eles perderam feio. E ele tomou um monte de frango. Falei: beleza, tranquilo. O que eu fiz? Desenhei o professor, coloquei uma chuteira com uns pregos, uma bola furada, um frango, uma galinha, não sei o que, desenhei na porta do banheiro dos professores, né? Masculino. Na segunda-feira, a diretora me chamou. Jaime, tá um mó rebô aqui, você vai ter que apagar aquilo lá. O professor chegou na minha sala, interrompeu a aula que eu estava tendo e falou assim: escuta, se você não apagar lá, eu vou mandar expulsar você da escola, que não sei o que lá. Cara, foi um mó rebu. Eu achei muito legal, porque eu virei o centro das atenções da escola, né, cara? O meu desenho virou famoso. Minha mãe teve que lavar as 2 portas, com não sei o que, tirar os desenhos, porque era tudo grafite. Aí o que acontece? Aí eu pensei: pô, o professor soube zoar, soube fazer a caricatura. Na hora que ele recebeu a zoeira e recebeu a caricatura, ele não soube aceitar a brincadeira, né? Porque ficou tão bem feito, eu fiz ele de perna de pau. Sabe, eu zoei demais. Ele zoou minha mãe, eu zoei ele. E foi uma coisa que marcou a minha vida. Só que não me desmotivou, não. Não me desmotivou, eu continuei indo atrás. Então, mas você sabe que uma das coisas que eu aprendi com a caricatura e com o humor é
você fazer uma crítica direta, chegar de repente para o professor e falar: você não pode fazer isso com a minha mãe, papapá, papapá, não dá em nada. Mas uma crítica com humor, ela dói muito mais quando você pega no calo da pessoa. E de repente você tira um sarro, como é que ele vai contestar aquilo? Você fez uma arte, você tirou um sarro e conseguiu atingir. Tanto é prova que ele fez apagar e ficou bravo e tal, né? Porque pode reparar, se você rebater muitas das coisas, por isso que a charge é muito crítica à política, a futebol, enfim, mas a charge consegue cutucar muito mais, porque com o humor faz você pensar e às vezes atinge do que você chegar e falar: você é feio, chato, tonto, bom. Você não consegue. Você com o humor você consegue tirar um sarro. Isso na piada, pode ver, né? Na caricatura, na charge, a gente consegue isso. Então isso, pelo contrário, não desmotivou você, porque você falou: pô, consegui atingir realmente. Conseguiu. A minha mãe, ela apagou lá, a diretora fez a minha mãe apagar e tal. Só que assim, o que ela queria, ela conseguiu. Ela ficou irritada porque ela não tinha senso de humor e ele desenhou ela. Ela colocou eu pra desenhar ele, só que ela segurou a onda, não deixou ser expulso, nem nada, tal. Ninguém tinha coragem de brigar com a minha mãe, enfim. E eu fiquei emocionado. Pra você ver como que é realmente. E, assim, partiu dele fazer, vamos dizer assim, começar essa provocação, que nem sua mãe, poxa, então é assim? Então tudo bem, meu filho também responde na mesma. E aí ele pegou pilha. Então, cara, Por outro lado, na faculdade eu sofri preconceito. Eu tinha um professor de desenho que eu desenhava muito, né, tal. A faculdade eu fiz há pouco tempo, em 2010. 10 anos. Aí eu era bem mais velho que o meu professor de desenho. Meu professor de desenho é aqueles cara mais conceitual, que faz salão de arte moderno, salão de arte contemporâneo, com um papel higiênico em cima do banquinho, sabe? Essas coisas bem legal, sim, contemporânea. Então, ele é dessas linhas de raciocínio. Tem quem gosta, eu acho que, sei lá, mas... Aí ele trabalha com algumas galerias conceituais de São Paulo. Eu falei: professor, eu faço uns quadros aqui e tal, você podia dar uma ajuda pra gente aí, me indicar pra uma galeria? Aí ele chegou pra mim e falou: mas você não é artista, você é pintor só. Nossa, aí eu falei: obrigado, professor. Aí, numa outra aula, numa outra semana, ele falou: ô Jaime, eu tava vendo uma revista aqui que você saiu, que eu apareci em algumas revistas, né? Aí ele não queria ficar por baixo. Aí ele falou assim: nossa, tô vendo aqui você comparando índios com animais, eu achei interessante essa comparação. Eu falei: não comparei índio com animal. Eu falei que eu gosto de pintar índios pela inocência e animais também, pela inocência, pela coisa do selvagem, que não foi contaminado pela nossa sociedade. Mas é isso aí que paga o seu salário. É o meu trabalho que paga o seu salário. Já fui com 2 pés no peito dele, cara, porque você não pode deixar os caras te humilhar, não, e fazer você de trouxa, entendeu? O mundo da arte tem muito disso, viu? Muito. Então, olha, cara, sinceramente, assim, eu acho que... Você já sofreu alguma dessa aí? Cara, olha, eu não posso reclamar, não, assim, diretamente que eu tenha percebido, eu não posso reclamar, não. Pelo contrário, até fico muito feliz de pelo menos aqui na região, algumas galerias, tem a galeria da Lourdinha, né, que sempre, pelo amor de Deus, a Lourdinha, o que ela faz pela gente, assim, nossa, não tem nem o que falar. Mãezona, né? Mãezona. Nossa, ela... Mas assim, não só ela, mas tem o parceiro de São Paulo, o Armando Landi, que é da Galeria Ar, o Léo Uber, que é da Uber Art. Enfim, sempre me deram muito espaço e apostaram muito no que eu faço, sabe? E muitos até com dicas, assim, super construtivas. Olha, Chigão, você não acha que tal coisa não é mais legal, de repente, para isso, ou para o mercado e tal? Eu estou dizendo pelo seguinte... Olhando pelo que você falou até do seu professor, do papel higiênico no banquinho e tal, eu, sinceramente, eu como artista, jamais conseguiria chegar para alguém e bancar uma coisa dessa. Falar: você viu minha arte aqui, ó, é o papel em cima do banquinho. Eu jamais conseguiria, mas eu, Rodrigo, né? Não sei se alguém, a pessoa que consegue fazer, até meus parabéns, que consegue reverter isso a uma monetiza em cima, né? Isso, porque assim, sinceramente, cara, você sabe o quanto que a gente tem de estudo em cima para tentar criar alguma coisa, mesmo que a gente mude ou
Ó, cara, eu vou fazer uma analogia que eu sempre uso com os alunos da coisa da piada. O cara escreve uma piada, ele testa para a plateia. Se a plateia ri, opa, beleza, vou continuar fazendo a piada. Não riu, acho que está na hora de mudar. A gente testa muito, você sabe disso. A gente faz um elemento, de repente, pô, isso aqui funcionou, legal. Ah, não, acho que não. Mas assim, eu não posso também me censurar na hora que eu vou pintar. Isso, pelo menos, eu tento não ficar, né? Eu vou sentar pintar o que eu gosto. Claro que a gente sempre vai vendo o feedback das pessoas, mas eu tento não me censurar. Estou a fim de pintar hoje um barco. Então, eu vou tentar na minha criação, não porque, de repente, sei lá, me pediram uma garrafa aqui ou um barril. Não, eu vou tentar colocar o que está na minha cabeça. Mas a gente tem que estar aberto. Agora, eu repito, cara, eu não consigo bancar uma obra que nem você comentou, de banquinho, de papel, enfim. Mas aí, cada artista é o seu, né? Eu fiz faculdade de artes, eu tive que abrir muito minha mente era bem fechada em relação a isso. Eu questionava bastante. Aí fui em algumas bienais, tentei abrir a mente, abrir o coração, porque isso é um preconceito nosso, né? A gente já tem um preconceito em relação à arte contemporânea. Aí tentei, né? Tem casos que tem muito conteúdo, tem outros que você vê que é enganação, né? Que você vê que o cara ali só deu um migué, é porque é filho de alguém, é porque não sei o quê, é porque tem um nome isso, ou fez alguma coisa muito boa no passado, e agora era só virar o urinol e assinar, né? Tipo assim, Marcel Duchamp. Então, enfim. Mas voltando aqui para sua arte aqui, só para concluir, eu acho, cara, que tem um pouco isso. Eu falo agora de mim, né? Assim, o meu professor era muito também do acadêmico, ele também contestava muitas dessas coisas que a gente vê hoje. Ele também contestava muito, ele batia muito. Então, eu também precisei abrir muito a minha cabeça. Senão, eu também olhava cada coisa e falava, isso aí, pelo amor de Deus, tal. E aí, repito, não que o meu seja maravilhoso, tal, é que você sabe o quanto que a gente batalha em cima para cada vez trazer alguma coisa de qualidade, você aprofundar, tal. Então, quando você, de repente, vê um outro negócio, você fala, pô, mas peraí, acho que eu tenho que abrir mesmo muito a mente. Mas, assim, é uma coisa também que eu trouxe do meu professor, que aí hoje eu comecei a tentar me desapegar um pouco disso, senão a gente não tem que ser mais mente aberta. Inclusive, o seu trabalho, não sei se você, com cliente ou com pessoas em alguma exposição, você já sofreu preconceito por causa da sua técnica, não? Você fala em exposições ou não? Por exemplo, sei lá, você expôs em algum lugar, a galera estranha, porque tem a galera, um pessoal com a mente fechada que não entende às vezes o que é caricatura, né? Inclusive tem pessoas que vêm pedir retrato pra mim e falam, você faz uma caricatura minha? Eu falo, querido, você quer uma caricatura ou um retrato? São duas coisas completamente diferentes, né? Sim. Caricatura eu vou ter que ressaltar as coisas que estão mais em evidência no seu rosto, mas eu não sei fazer isso. Te indico quem faz. Retrato até faço, no meu estilo, na minha técnica é essa. Então tem pessoas que nem sabem o que significa uma caricatura, né? Acha às vezes que tá desrespeitando, sei lá. Já aconteceu isso com você ou não? Cara, então, sem brincadeira mesmo, cara. Diretamente, eu não percebi. E digo mais, cara, uma das coisas que me agrada, o que me surpreende é assim, a gente artista, não sei se acontece com você, mas eu fico aqui pintando, né? A gente fica testando as coisas e tal. Muitas das coisas, eu não sei se vai dar certo ou não, se tá legal, se não tá. E a gente tem que ver na hora que o quadro tá na exposição ou tá na galeria, enfim. Então, muitas das vezes, o que eu percebo assim, às vezes tem um quadro super abstrato, as pessoas entram e de repente, quer dizer, vamos dizer assim, a maioria da exposição é abstrato, um exemplo, e o meu tá lá no meio. Surpreendentemente, as pessoas vêm e falam assim, porque a técnica salta aos olhos, e qualquer pintura, a técnica vai saltar aos olhos. Não estou falando que é o meu, mas assim, você vai colocar seu quadro, as pessoas vão olhar a técnica, então salta aos olhos. Então, por mais que tenha um monte de obra e a minha seja diferente, mas eu sempre recebo a parte positiva. Assim, nossa, cara, olha, eu nunca vi isso, que legal. Então, isso sempre foi positivo. Pode ser, e eu acredito que tem gente que vai falar, por exemplo, a minha esposa, ela acha lindo, mas às vezes ela questiona, fala assim, mas por que tem que ser torto tal coisa ali? Entendeu? Então, é gosto, até entendo, né? Mas assim, as pessoas, cara, sempre comigo, principalmente,
sempre uma coisa assim, nossa, cara, caricatura, mas você deu um up, deixando engraçadinho tal coisa, tal. Então, para mim, não chegou ainda nada. Qual que é o seu principal ganha-pão, né? É encomenda de caricatura particular. Por exemplo, eu, Jaime Trindade, chego em você, Bexigão, faz uma caricatura minha, tal, ou eu e minha esposa aqui do lado, tal, tirar uma foto, mandei para você. Ou são só as obras autorais que tá aí, ou aulas, o que é mais o carro-chefe, ou cada época é uma coisa? Eu tenho a venda do quadro, mas assim, cara, é esporádico assim, né? Eu mando para a galeria, então, sei lá, no mês, de repente o cara me liga e fala, olha, Bichigão, aquele quadro estava comigo lá, vendeu, tal, tô depositando. Beleza. Mas, nesse tempo de pandemia, o que mais sobressaiu, que até me espantei, foi a quantidade de encomenda. Porque a caricatura, acontece muito isso. Às vezes a pessoa vê o quadro, legal, quero ter, beleza. Ou tanto na galeria, quanto clientes meus, eu quero um barco lá porque eu tenho uma adega em casa. Mas ao mesmo tempo, cara, mas você fez tão legal o rosto que eu quero aproveitar para fazer da minha família. Tudo bem, então, aí você me manda a foto, tá? Aí a gente trabalha a encomenda. Então fica entre a venda do quadro, a encomenda, e aí nesse tempo da pandemia eu fiquei parado com o ateliê, né? Mas agora que eu voltou com tudo às aulas. Mas eu me surpreendi muito com o pessoal pedindo quadro nessa pandemia. Eu falei, poxa, agora resolveram encomendar. É mais difícil fazer, na minha opinião, mais difícil fazer caricatura do que um retrato. O retrato tá lá, você tem que seguir aquilo fiel, pronto e acabou. A caricatura você tem que mudar, modificar, distorcer e tem que ficar parecido. Então, assim, tem que ter um quê a mais pra fazer caricatura, né, meu? Tem que estar no sangue, né, cara? Não é... O que você acha? Cara, aprende, faz? Então, olha, eu sempre falo para os alunos o seguinte, o que eles têm que... o que eu fiz, né? Eu aprendi as medidas, olho, nariz e boca, tá, orelha, cabelo, né? As padrões ali do retrato. Mas o que diferencia um artista do outro, um caricaturista do outro, é a criação, é a visão que ele tem sobre a pessoa. Porque é o seguinte, cara, eu falo para o aluno, eu, Bexigão, vou e faço a caricatura do Roberto Carlos. O meu aluno pode ter uma outra visão muito mais legal e interessante sobre uma distorção sobre o Roberto Carlos. Então, não necessariamente, o Bexigão faz caricatura há 20 anos. De repente, chega um cara que enxerga de uma outra forma. Então, a criação é fundamental na caricatura. Claro que você tem que ter essa base. Eu sempre brinco assim, eu vou me desenhar. Boto um narigão lá, sobrancelha grossa, acabou. Mas qual o nariz que é? E se fosse eu? E se fosse eu? Seria o jarro do Kisuko que você ia colocar aqui, não? Não, cara. Minha filha fala que eu pareço o jarro do Kisuko, né? Que é aquele... Você acha? ó. Tem a ver mesmo. Olha lá. Não, mas então, de jarro. Mas aí que tá. Eu acho assim... eu brinco com eles, isso daí, cara. Vou fazer narigão, mas qual nariz? Se eu colocar qualquer nariz grande, né, na minha caricatura, não vai funcionar. Tem que ser o meu formato de nariz. Mas então põe lá, ele é magrelo, bota aqui, mas qual que é o formato do rosto? Então é sutil, porque é muito louco isso, né? A gente tem uma medida padrão, ao mesmo tempo todo mundo é diferente. Sim. Então, isso é muito louco, cara. Eu, com a minha visão de leigo da caricatura, vou analisar o seu rosto aqui. Na minha visão de leigo, aí você me corrige. Pessoal, uma aula aqui para vocês, hein? Como que funciona. Eu vejo você agora aqui, essa parte da frente do seu cabelo, em relação à sua testa, é uma característica muito predominante. Esse tufinho. Porque ele ressalta essa parte aqui da testa. Aqui, né? Exatamente. A sua sobrancelha, ela é um pouco caída assim. Não. Exatamente. Nariz, né? Mas aí legal. E você tem o osso aqui do seu rosto bem predominante aqui, entendeu? Que ele divide essa parte dessa parte do queixo aqui, do maxilar. Ele divide bem. Se eu fosse desenhar você, eu desenharia isso aqui bem protuberante e depois quase dividindo com o maxilar aqui. Isso mesmo. É essa visão que a gente tem. E aqui fundo, né? Aqui a têmpera aqui,
têmpora aqui é um pouco funda em relação ao osso do olho aqui. Essas coisas você tem que... quando você bate o olho numa pessoa, você já analisa tudo isso, né? Então, eu tento ir analisando, porque assim, se você está conversando com a pessoa, você já viu o formato do olho, do nariz, você fala, já desenhei essa boca 1000 vezes, né? Eu já fiz essa marquinha, entendeu? A gente vai olhando isso. Cara, no seu caso, sério mesmo, eu sou magrelo, cara, e aparece muito já, lógico, nariz, a sobrancelha, você comentou, correto, do olhar caído, até brinco que é um olhar triste, assim, caído. Mas eu olho para você com traço mais sutil, que eu falo assim, eu vou ver o formato do seu rosto, mas, cara, é de fazer... Eu deixaria mais fechadinho tudo aqui do meio e aumentaria daí... Você faz um rostão, né? Lógico, tem que fazer um rostão. Quer ver? Espera um pouquinho aí. Opa! Brincadeira, bicho. Quem sabe faz ao vivo. Olha lá. Olha que legal, cara. Essa é a minha visão de mim mesmo. Certo. Mais ou menos. Mas isso assim... Tá vendo ali, ó, a questão da testa ali, ó, tá vendo? Aquela... É como se fosse uma entrada, porque você tem uma espécie de um topetinho, assim, que ele dá essa divisão. Legal mesmo, ficou bacana. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse Bexigão, da onde que veio? É nome artístico? É um apelido de criança? Então, a gente tava falando agora, né, que eu sou magrelo, narigudo aqui, osso caído e tal, mas eu já pesei 115 quilos, cara. Eu era profissional, cara, nessa época que eu comentei dos 15 anos de idade, eu entrei no ateliê para desenhar lá e tal, e já vinha esse apelido da escola, Bexigão. Eu pesava, o máximo que eu cheguei 115, e aí lá no ateliê virou cada vez mais um apelido. Passei a assinar Bexigão, porque eu assinava Rodrigo, aí as pessoas ficavam, quem que é o Rodrigo? Eu falava, Bexigão. Ah, tá bom, então tá. Então eu acabei assinando, né, fiquei como Bexigão. Porque passou o tempo, eu não fiz cirurgia, nada, eu cortei pela metade que eu comia e cheguei no peso que eu tô hoje. Até magro demais, segundo a minha esposa, mas é isso, agora o apelido ficou e... Mas assim, eu acho que casou, né? Porque assim, você faz uma coisa mais cômica, um trabalho mais que tem um humor, né? E você tem um nome que tem um humor, né? Porque Bexigão, pô. Eu falei pra minha esposa, eu vou entrevistar o Bexigão lá. Quem? O quê? Eu falei, o Rodrigo Bexigão, entendeu? Acho que o nome já causa impacto. Pô, esse cara tem alguma coisa diferente. Deixa eu ver a obra dele. Então acho que casou o seu nome com a sua obra. Tá acabando aqui, já estouramos o tempo aqui. Putz, cara, imagino. A gente começa a falar, é assim mesmo. Mas foi muito bom a conversa, falamos bastante de técnica, falamos bastante das suas obras, um pouco de você como profissional. Espero muito que você tenha gostado desse bate-papo aqui e que da galera em casa tenha curtido também. Cara, eu só tenho a agradecer, fiquei muito feliz, adorei o papo mesmo, sou fã da sua obra, do seu canal aí, venho acompanhando, que nem eu comentei com você, tem muito conteúdo, tô tentando botar até em dia, porque é muita coisa, mas eu agradeço o convite, não posso deixar de agradecer mesmo, como eu comentei, a Lurdinha da galeria, o Armando da outra galeria, o Léo Uber, da Uber Artes, e a Rita Mazotti, da WR, que é da Mega Artesanal. Infelizmente, esse ano não teve, por conta de pandemia e tudo mais, mas já estou lá na Mega desde 2012 e é muito legal o convívio, né, com o público lá na hora, o pessoal que faz arte, é um encontro, né, aquilo ali. Então, cara, agradecer todo mundo que sempre me apoiou e agradecer você pela força aí, cara. Obrigadão mesmo, de coração. Não, isso aqui não é uma força, isso aqui é uma troca, isso aqui é um presente que a gente tá dando pra galera aí. Bom, pessoal, é isso aí, ó. Se quiser uma caricatura sua, os contatos do Bexigão tá aqui, ó, pipocando aqui na tela aqui o tempo todo. Manda seu retrato pra ele se você quiser orçar aí, fazer um orçamento, que, na minha humilde opinião, é um dos melhores que eu conheço. E tá aqui, gente, tá pertinho. É um dos melhores. E lembrando, se você não é inscrito no canal e curte esse tipo de conteúdo, se inscreva, já deixa o joinha e o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe com quem gosta de arte, com quem curte arte. Se você está assistindo é porque você gosta. Então compartilha no seu grupo de WhatsApp,
É um conteúdo que dá muito trabalho para fazer. A gente está tentando buscar pessoas que agregam conteúdo para vocês. Eu acho que a gente está conseguindo, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo. E tchau!